No início desta semana, o acampamento Marielle Vive, que é uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Valinhos, no interior de São Paulo, sofreu 2 atentados. Mais uma vez, disparos com arma de fogo foram desferidos na direção das famílias acampadas. O MST voltou a registrar boletim de ocorrência e cobra providências da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Tássia Barreto, que é da Coordenação Estadual do MST de São Paulo. Olá, Tássia Barreto, prazer em falar contigo, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, Cosmo. Muito obrigada pelo convite. Tássia, mais um atentado contra acampamento do MST, desta vez aqui no acampamento Marielle Vive, no interior de São Paulo. Fala pra gente como está o clima, como que se deu tudo isso, Tássia? Pois é, Cosmo e telespectadores, infelizmente esse não foi o primeiro ataque que a gente sofreu no acampamento Marielle Vive. Nos 4 anos de existência do acampamento, a gente tem sofrido de forma frequente esses ataques. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um assassinato no acampamento Marielle Vive. O companheiro Luiz Ferreira, o seu Luiz, ele foi assassinado durante uma manifestação que exigia água no acampamento. Então, esses atos, esses atos de violência, e também o Marielle Vive, a gente sabe, não é uma especificidade, infelizmente, vários acampamentos, assentamentos sem terra, também sofrem esse tipo de ataques de violência, de assassinato. E esse domingo, no dia 10, a gente voltou a sofrer mais 2 atentados, então, com arma de fogo. O primeiro atentado foi por volta das 3 horas da manhã, então foi na madrugada, de sábado para domingo, quando um homem, com um carro, passou diversas vezes para acampamento, na frente, assim, mais ou menos umas 4 vezes, 4 ou 5 vezes, e na última vez, então, ele devagarinho passa na frente com a placa do carro tampada, e então desfere tiros em frente à guarita do acampamento, em frente à portaria ali do acampamento, onde haviam pessoas que na hora se jogaram no chão, pessoas que na hora saíram correndo, inclusive pessoas com limitações, com dificuldades de locomoção e que ficaram machucados. Então, é muito grave e quando a gente já estava todo mundo atordoado, voltou a acontecer, então, por volta das 8 horas da noite do mesmo dia, mais ataques com armas de fogo. Agora, Tássia, o que chama a atenção é que esses ataques eles vêm no momento após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ter postergado decisão que favorece movimentos contra despejos e desocupações. Como é que está a reação, como é que está o clima no acampamento Marielle Vive depois desses atentados, Tássia? Pois é, a gente fala que o povo que luta, que luta pela terra, não tem paz, parece, porque a gente tinha acabado de conseguir suspender a reintegração de posse, que estava prevista, para qualquer dia aí a partir de abril, e a gente, de novo, agora sofrendo esses atentados. Então, o clima é de tensão. A gente teve, por exemplo, crianças que não quiseram ir para a escola na segunda-feira, depois dos atentados, com medo, de perder seus pais, de acontecer alguma coisa com a casa deles. E os pais também, por exemplo, que estavam com medo que os filhos fossem para a escola e acontecesse alguma coisa no caminho, com o ônibus escolar. Então, é uma situação muito grave que atinge diretamente todos e todas acampadas, Então, a gente vê, que está relacionado, sim, com essa conquista que foi a suspensão dos despejos, até final de junho, que é um período muito curto, mas a gente sabe que já foi uma conquista, embora a gente deseje, que virem assentamentos, nossos acampamentos, e isso está relacionado também com um processo muito triste, e vergonhoso para o Brasil, que é a impunidade. Então, o assassino do seu Luiz, por exemplo, que matou o seu Luiz em 2018, em 2019, me desculpa, ele responde em liberdade. Ele é o confesso, ele confessou que fez um crime doloso, de assassinato e responde em liberdade. Então, para outros ataques que o acampamento já tinha sofrido com arma de fogo também nunca foi investigado. Então, é um cenário muito crítico que torna muito difícil a vida de todas as famílias. Agora, Tássia, esse local do acampamento Marielle Vive era uma área abandonada, sem utilidade. O movimento ocupa essa área, transforma essa área em produção agroecológica e após todo esse trabalho vem aí o proprietário e reivindica
o direito à terra, ela estava abandonada. Por que isso acontece? Porque tanta terra ainda no estado de São Paulo, Tássia, fica sem abandono e quando os movimentos sociais ocupam e dão uma destinação para essas terras ocupadas, aí do nada aparece o proprietário reivindicando a terra. Justamente, Cosme, essa é uma injustiça, né? Um problema agrário muito grave que a gente vê as cidades, né? Que nem aqui nós estamos na região metropolitana de Campinas, então é uma região com um número muito grande de trabalhadores e trabalhadoras em situação de trabalho precário, sem conseguir pagar aluguel, muitos inclusive em situação de rua, né? Então é um passo, né? Que a gente tem toda essa pobreza, essa miséria, a gente tem grandes latifúndios, a gente tem propriedades privadas, né, que não cumprem a sua função social. E isso não é eu ou você, né, que estamos falando que eles têm que cumprir, é o que está na Constituição Federal. Então, o Movimento Sem Terra atua simplesmente para que o nosso direito à reforma agrária, o nosso direito à terra seja garantido, né? E a ocupação, então, é para, inclusive, a gente cobrar, né, dos órgãos responsáveis pela reforma agrária para que essas áreas que estão improdutivas exerçam, sim, sua função social. Tássia, já que você tocou no ponto da reforma agrária, no próximo dia 17 será festejado o Dia Nacional da Reforma Agrária em todo o país, né? Como é que está essa questão? Como é que está a distribuição de terra, o processo da reforma agrária no país? A gente sabe que nos governos Lula e Dilma avançou bastante essa questão. Como é que está a questão da reforma agrária nesse atual governo de Jair Bolsonaro, por exemplo? Então, a gente tem sofrido, né, os ataques físicos, né, como o caso do seu Luiz, como o caso que aconteceu no acampamento, mas também um ataque no desgaste, no fim da política pública da reforma agrária, que esse é o objetivo desse governo, que a reforma agrária deixe de existir e que o latifúndio possa continuar desmatando, continuar matando, continuar poluindo e continuar de ficar improdutivo, né? Então, a gente, infelizmente, tem sofrido o esvaziamento do nosso órgão principal, né, de reforma agrária, que é o INCRA, e temos, inclusive, né, pessoas da UDR que são assassinos, que são pessoas que contratam, né, assassinos para matar o povo organizado que luta pela terra, e essas pessoas que estão agora no controle da pasta da reforma agrária, da pasta da questão das terras no Brasil. Então, o governo Bolsonaro, ele não só não fez novos assentamentos, ele atacou os assentamentos que existem e os acampamentos estão nessa condição muito precária, inclusive sofrendo violência a partir do esforço dele, né, de sempre fazer essas tentativas, né, de falar que precisa morrer, que vai matar, que tem que armar, assim como seus seguidores e seus deputados, né? Nós estamos falando isso em nível nacional, do ponto de vista do governo de Jair Bolsonaro. Mas vamos trazer essa discussão para São Paulo. Como é que está essa questão no estado de São Paulo? Porque existia na Alesp projetos polêmicos envolvendo essa questão da reforma agrária, doação de terras à iniciativa privada, né? E aí prejudicar demais os acampamentos, a agroecologia, a agricultura familiar. Como é que está no estado de São Paulo essa questão, Tássia? Então, a gente teve muitas perdas, né? Também o João Dória, ele agiu, né, também para acabar com a reforma agrária. Eles não podem aceitar que tenha um povo organizado, assentado, que esteja produzindo alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Eles querem tirar ainda os nossos assentamentos e colocar nas mãos de fazendeiros, privatizar as nossas áreas. Então, no ano passado, passou um PL que faz um processo intensivo de privatização dos assentamentos e também possibilita, facilita que grilagens sejam regularizadas. Então, a gente tem o ITESP, também tem sido, né, que é o órgão aqui do governo do estado, da reforma agrária, tem sido atacado e diminuído muito suas funções, e assim a gente vem ver paulatinamente que a nossa pauta principal, que é tão importante para o Brasil e para o nosso futuro, né, dos nossos filhos, dos nossos netos, que é a questão ambiental vinculada à produção de alimentos saudáveis, ela vem sendo atacada diuturnamente pelo governo estadual e pelo governo federal. Tássia, como é que o movimento, o MST, lida com essa questão da especulação imobiliária, né? Terras que estão desocupadas, sem nenhuma utilidade social,
e aí do nada aparece donos, proprietários, né? Aí, digamos, a tida especulação imobiliária. Como é que o movimento lida com essa questão? Como é que está essa questão do ponto de vista com as autoridades, por exemplo? Muito importante sua pergunta, Cosmo, porque ela dialoga diretamente com o acampamento Marielle Vive e esses ataques que a gente tem sofrido, né? Porque a região onde se encontra o acampamento, em Valinhos, é uma região de grandes condomínios horizontais de luxo, aqueles condomínios que são caríssimos, né, com aquelas mansões caríssimas, que principalmente, né, pessoas que trabalham em Campinas, em São Paulo, escolhem então morar em Valinhos para ter uma qualidade de vida, por estar mais perto do ambiente e fugir do que eles chamam, né, do que eles acham que é o caos urbano, a violência urbana. Então, essas terras, assim como as terras que estão com o agronegócio, são terras que precisam cumprir sua função social. E é o caso da fazenda que a gente ocupou no Marielle. Só para vocês terem uma ideia, ela se chama Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários. Então, eles nem têm vergonha de colocar no nome da fazenda que eles querem utilizar essa terra para conseguir rendas extraordinárias, lucros extraordinários, ao passo que a gente está passando fome e que a função social da terra não é cumprida. Então é muito grave, a nossa luta também é contra a especulação imobiliária. Tássia, nós estamos falando de quantas famílias exatamente no acampamento Marielle Vive e o que de fato o acampamento já produz? Nós somos 450 famílias, cerca de 450 famílias. Nós estamos, né, agora, passou, né, dia 14 de abril, a gente está fazendo 4 anos, e era uma fazenda que estava num pasto, sabe aquele pasto que não tem nem boi, nem gado, então estava completamente abandonada, uma terra muito descuidada, uma terra seca, e que a gente está conseguindo produzir. Coletivamente, a gente tem uma horta mandala, que a gente chama que é a nossa escola de agroecologia, que através da nossa horta a gente produz alimentos para a cozinha coletiva que existe no acampamento desde o primeiro dia, e distribui refeições para todas as pessoas que precisem, né, que estejam no acampamento, que precisam se alimentar, e também para vender. Então, a gente participa de feiras, de várias vendas, né, além da doação e da solidariedade para outras comunidades, para a própria Santa Casa de Valinhos. Além disso, cada acampado e acampada tem o seu quintal agroecológico com produções variadas, né? A gente produz principalmente hortaliças, frutas, verduras, legumes, mandioca, e aí a gente faz bolo de mandioca, a gente faz artesanato, as mulheres têm um coletivo que se chama As Marielles, que também tem uma série de produtos, né, que elas confeccionam. Tássia, você trouxe um dado muito importante, porque a experiência do MST em todo o Brasil já prova o quanto é possível produzir alimento saudável, a produção de arroz orgânica, que sai ano entra ano, o MST bate recordes de produção de arroz orgânica lá no interior do Rio Grande do Sul. E você trouxe essa informação muito importante do acampamento Marielle Vive, de uma terra totalmente abandonada, como você bem falou, não era nem pasto, totalmente lá, não era usada para nada, absolutamente nada. O movimento social vai lá, ocupa, começa a produzir não só hortaliças e legumes, mas também toda essa questão do artesanato e a questão social dada com uma escola. E do nada, após o movimento ocupar, aí surge os proprietários querendo retomar a terra, né? Essa luta do MST, ela se repete não só esse exemplo do Marielle Vive, não só aqui em São Paulo, mas imagino que em todo o Brasil, né, Tássia? Exatamente. Em todo o Brasil, inclusive, a gente está agora em abril, né? Num mês de luta, vai ser a nossa jornada de luta pela reforma agrária, por terra, teto e pão. Nessa luta, né, no Brasil inteiro, os acampamentos, os assentamentos, a militância do Movimento Sem Terra vai estar em luta, fazendo várias ações, desde defesa do território, né, como é o caso do acampamento, que a gente está no sábado, né, agora, fazendo um ato político, mas no Brasil inteiro a gente vai fazer ações de solidariedade, ações de ocupação de terra, marchas, né, como já iniciamos, e também ações de estudo, de formação, de encontros com a companheirada. Então, a luta pela reforma agrária, a gente está dando luz, né, ao caso aqui do acampamento Marielle Vive, muito pelos ataques, né, esse processo de luta e resistência que estamos sofrendo, mas é um processo que acontece no Brasil inteiro e também outros movimentos sociais, a própria luta por moradia que luta contra a especulação imobiliária, né? Então, a gente precisa
fortalecer os movimentos sociais, fortalecer as organizações populares, para a gente acabar com esse privilégio, infelizmente, que é o privilégio da moradia, que é o privilégio da terra, que é o privilégio da alimentação. Tássia, nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu quero perguntar para você como é que está a questão da apuração dos atentados no acampamento Marielle Vive. O que o governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do estado, fala a esse respeito? Então, é aquilo que eu falei, né? O Eldorado dos Carajás, né? Por que a gente faz essa nossa jornada de lutas em abril? Foi por conta do massacre de Eldorado dos Carajás, com 21 mortos, né? Em 96. Imagina, tá 26 anos, né? Desse massacre e ainda continua impune. O assassino do seu Luiz, que tem gravação de vídeo dele assassinando o seu Luiz numa manifestação, continua impune. Todos os outros atentados que nós sofremos no acampamento, né, desde do dia 1 do nosso acampamento, continuam impunes. Então a gente precisa de muita mobilização, Cosmo e todos e todas, né, para que a gente exija que isso seja cumprido, né, seja punido, todos esses malfeitores, né. Então a gente pressionou, então a gente fez boletins de ocorrência, a gente fez uma reunião com o secretário de Segurança do município de Valinhos, que se com famílias de averiguar, e estamos cobrando também as outras instâncias. Para isso, a gente está contando com os direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, da Alesp, também a gente está em contato com a bancada de esquerda da Alesp, para a gente tentar pressionar o governo do Estado e todos os responsáveis, né, que podem sim punir essas pessoas. Perfeito. Tássia Barreto, da Coordenação Estadual do MST no estado de São Paulo. Obrigado, muita sorte e força para vocês aí no acampamento Marielle Vive, viu? Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço. Combinado. Até mais, Cosmo. Um abraço a todo mundo. Abraço.